Oi gente, começando mais um vídeo para vocês, a reforma do quartinho da Esther. Como vocês podem ver aí, o quarto dela era azul, nessa imagem aí deu uma acinzentada, mas era por causa da luz. Aí nós começamos tampando todos os buraquinhos com gesso. Meu esposo lixou primeiro e depois ele tampou todos os buraquinhos com gesso. Aqui meu esposo tá lixando, porque tinha um formato de uma prateleira, porque eu acho que antigamente tinha uma prateleira nesse lugar, né? Aí ele tava lixando porque ficou um formato de prateleira. Aí aqui vocês já podem ver o gesso que ele passou. Aí no outro dia ele lixou o gesso e iniciou a pintura. Uma dica que a gente dá para quem for tampar algum buraquinho com gesso é não passar muito gesso assim, igual ele fez, ele passou gesso demais. Aí depois teve muito trabalho para lixar o gesso. Aqui tem uma visão melhor para vocês de como que era a cor do quarto. Era bem azul. Nós deveríamos ter passado um fundo branco para facilitar na hora de pegar a cor que a gente escolheu, né? Mas nós não passamos o fundo branco e já iniciamos com a cor que a gente escolheu, que foi o branco gelo da Souvenir. Meu esposo não tinha nenhuma experiência com pintura. Essa foi a primeira vez que ele mexeu com uma pintura assim, desde o comecinho. A gente gastou uma lata de tinta de 3,6 litros para passar a primeira mão. Aí ficou algumas manchas de azul, ficou meio azulado, né? A gente até pensou em não passar a segunda mão de tinta. Só que ele queria fazer um trabalho perfeito, então a gente resolveu comprar outra lata de tinta e fazer a segunda mão em outro dia. Aqui ele tá passando a primeira mão de tinta perto do teto. A gente tinha colado uma fita no teto para não manchar com o branco gelo, né? Porque o branco gelo é diferente da cor do teto, que é branco mesmo o teto. Ele passou a primeira mão, mais pra frente essa fita nos daria um problema. Uma dica para quem for pintar algum cômodo, assim, alguma parede, essa parte aí do teto, não fazer com pincel, porque o acabamento com o pincel é bem mais difícil. Se possível, você usar o rolinho mesmo, tem um rolinho bem pequenininho, que ele é muito bom para você pintar esses cantinhos. Aí só vai ficar para você fazer com o pincel mesmo, aquele que o rolinho não alcançar. Aqui já é um outro dia e ele estava começando a segunda demão de tinta. Na segunda mão de tinta, ele não gastou mais uma lata cheia de 3,6 litros, não. Ele gastou menos do que isso. Bom, pessoal, e para finalizar, depois que ele terminou a segunda mão de tinta, ele fez a parte de cima do teto, né? O acabamento. E aí fomos tirar a fita, as fitas que estavam em volta do teto e em volta do rodapé. E quando a gente tirou a fita do teto,
o teto descascou, algumas partes onde estava fita. E também algumas partes onde estava fita ficou manchado de azul, porque provavelmente quando foram pintar as paredes de azul, borrou um pouco o teto de azul. E aí a gente colou a fita para não borrar o teto de cinza, né? Mas aí borrou o teto de azul na pintura anterior. Aí tivemos que comprar outra lata de tinta para poder pintar o teto. E aí nós compramos uma latinha de tinta, se eu não me engano foi de 800 ml de tinta branca, para poder fazer o acabamento no teto e também para pintar onde tinha descascado. Eu me esqueci de gravar, mas ficou muito bom, quase imperceptível. Bom, gente, foi essa a nossa mini reforma no quarto da Esther. Esse é o resultado de como que ficou a pintura. Eu achei que ficou excelente pela nossa experiência com pintura, que a gente não tem. E aqui um spoiler para vocês da banheira da Esther, que já chegou. Vai sair vídeo no canal também. Meu esposo, ele foi maravilhoso. Ele não é uma pessoa muito paciente para essas questões de faça você mesmo, mas nisso ele foi ótimo. Tivemos muito trabalho com essa questão da mini reforma do quarto da Esther, mas ele se dedicou bastante. Eu sei que ele ficou muito cansado e eu gostaria de agradecer a ele de coração. Eu tenho certeza que ele vai ser um ótimo pai, isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque ele se dedicou bastante. Ele tem se dedicado bastante em me ajudar a fazer as coisas para Esther. Ele concorda com todas as coisas que eu penso, que eu planejo para o quartinho dela. Eu tenho certeza que ele vai ser um ótimo pai, porque na verdade ele já é. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui, e eu vou mostrando para vocês como que vai ficar o quartinho da Esther mais pra frente, com tudo que a gente for colocando. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.